Não tem nada a ver, não. Claro que tem. Vai. Olha aí, gente, vamos lá? Não a toalhinha mesmo. Me dá um spray. Tá gostou, bem? Tá. Olha aí, voltou, gente? Agora tem som? O pessoal me ouve bem? E aí, gente? Me ouvem bem agora? Todo mundo me ouve? Olha aí a Gisele. Gisele falou, tá falado. Então posso começar, gente? Todo mundo me ouve? Vamos lá. Queridos, na noite de ontem nós aprendemos algumas lições muito importantes sobre o livro do Apocalipse. Nós aprendemos, por exemplo, a importância do número 7 no estudo do Apocalipse. Isso é muito importante, você precisa entender. Aonde o número 7 aparece, há sempre uma lição espiritual por trás a ser aprendida. Sempre tem uma lição por trás para ser aprendida no número 7 no Apocalipse. Isso é muito importante. Muito importante. Guarda essa informação. Nós vimos também ontem que uma outra coisa fundamental é entender o tema do livro do Apocalipse. Se você não entende o tema do Apocalipse, ele vira só um livro de enigmas, símbolos, de discussões intermináveis teológicas e você nunca aprende nada. Vira uma mera discussão e ninguém sai do lugar. E aí as pessoas ficam chateadas porque não entendem o livro do Apocalipse. As pessoas me procuram muito para ministrar sobre essa área porque eu mostro o livro de uma forma edificante. O tema do Apocalipse, eu disse ontem para vocês, é a volta de Jesus. A volta eminente de Jesus. O rei está voltando, a volta do Cristo rei ressurreto que está voltando. Então esse é o tema do livro do Apocalipse. Isso é muito importante se a gente quer aprender o livro do Apocalipse. Aí o livro passa a ter sentido, passa a ter uma narrativa, passa a ter um roteiro e fica mais fácil entender o livro do Apocalipse a partir desse ponto. Agora vamos lá, vamos entender aqui onde nós paramos. Nós vimos o capítulo 1, as coisas que viste. E nós vimos a visão que João teve de Jesus. João estava na ilha de Patmos. Lembra que ontem eu expliquei para vocês. A ilha de Patmos é uma ilha que fica na Grécia. Ela é mais próxima do continente, é mais próximo à costa da Turquia. Fica a 55 quilômetros aproximadamente da Turquia. E hoje tem um outro nome, chama-se de Palmosa. E é um local de muita visita hoje, turismo religioso. Na ilha de Patmos, por exemplo, quando eu faço seminário nas igrejas com data show, eu mostro isso. Lá, por exemplo, tem a Gruta de São João, lá tem a Gruta do Apocalipse, perdão, onde é o local onde acredita-se que João dormia e onde teria recebido as revelações. Tem um mosteiro grande lá, católico, chamado Mosteiro de São João. Então é um local de muita visitação hoje de turismo religioso. Agora, seguindo na nossa narrativa, a gente entra finalmente no segundo tópico hoje do nosso estudo. Nós vimos as coisas que viste, capítulo 1. E agora, as coisas que são, capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Olha só, tem uma coisa que eu terminei ontem perguntando a vocês. Por que 7 igrejas da Ásia? Por que essas 7 igrejas? Por que não outras? E por que elas aparecem na ordem que elas aparecem aqui? Vejam, eu expliquei para vocês um fato muito importante sobre o número 7. Então lembrem, aonde o 7 aparece tem uma lição espiritual por trás. Então, quando a Bíblia fala de 7 igrejas da Ásia, e não 4, não 8, não 5, não 10, a Bíblia está mostrando para nós que a mensagem para as 7 igrejas da Ásia, embora tenham sido interessadas e foram úteis para aquele momento da igreja, ela, no número 7, traz uma lição. É uma mensagem completa, uma mensagem que não falta nada, plena, para toda a igreja de Jesus, desde o início em Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Ou seja, uma mensagem para todas as etapas, todas as fases da igreja de Jesus, que são figuradas nas 7 igrejas da Ásia, de Éfeso até finalmente em Laodiceia, que nós vamos ver agora aqui. Agora, o que são essas mensagens às 7 igrejas da Ásia? Eu vou dar uma ilustração para você aqui. Eu lembro que uma ocasião eu fiz uma viagem e eu cheguei no aeroporto, eu tinha ido no Paraná, eu ia pregar no Paraná e eu fui para a cidade onde eu fui via
Curitiba, aeroporto de Curitiba. Foi uma benção no final de semana, quando na volta eu venho para o aeroporto pegar o voo para poder voltar para casa, voltar para o Rio de Janeiro, e eu me deparo com uma situação no mínimo embaraçosa. Quando eu vou passar no detector de metais, no raio-x, o que acontece? Naquele raio-x, perdão, quando eu vou passar no raio-x, o funcionário da averiguação, o policial, veio até mim e me disse, olha, você carrega alguma arma na sua mochila, na bolsa de mão? Eu falei, não, negativo, eu não tenho arma. Ele disse, olha, então espera aí. Aí passou de novo. Aí ele virou para mim e disse assim, você tem certeza que você não carrega nenhuma arma? Eu falei, olha, eu sou pastor, eu não costumo nem andar armado, eu não sou policial, eu não tenho armas. E ele falou, olha, faz o seguinte, vem aqui comigo. E ele me levou para trás, para onde fica a tela do raio-x, e passou minha bolsa. E não é que parecia realmente, parecia um canivete grande na minha bolsa. E eu falei, meu Deus, como é que foi parar isso aí? Como é que eu vou explicar isso? E o que aconteceu naquela hora? Quando ele passou a bolsa de novo, então ele abriu a bolsa e falou assim, você vai tirar. Aí tirei as coisas de dentro e fui ver. Era, na verdade, um grampeador. Eu estava pregando e também ia dar uma palestra. Tinha levado um monte de apostilas e era um grampeador, mas o raio-x parecia um canivete grande. E foi por isso que eu... Olha aí, voltou, gente. Olha aí, voltou. E acabou que eu perdi uns 10 minutos nisso. Acabei perdendo uns 10 minutos nessa... O que nós vamos ver aqui agora, na mensagem As 7 Igrejas da Ásia, é na verdade um raio-x de Jesus na igreja. É um raio-x de Jesus que vai averiguar e mostrar o estado da igreja. Os irmãos me ouvem bem? Eu vou tirar aqui o microfone, lapela, ver se fica melhor, gente. Me ouve agora melhor? Vê se está melhor aí, gente. Vê se melhorou o som. Manda uma mensagem aí. Vê se está com som agora. Voltou? Vê se voltou. Fala para mim, voltou. Agora sim? Vamos lá, Gabriel. Então agora voltou. Olha bem. Presta atenção, gente. Liga comigo aqui. Vê que tá a batalha aqui pra gente conseguir esse seminário, essa palestra. Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo agora. Amém? Então olha só. Olha só, gente. Então olha o que acontece. A mensagem às 7 igrejas da Ásia, os capítulos 2 e 3, no capítulo 1 a gente teve o primeiro contato com as 7 igrejas. E agora a gente vai destrinchar uma por uma a mensagem que Jesus vai trazer para ela. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma das 7 igrejas da Ásia. Jesus escolhe essas 7 igrejas por um propósito. Aquele que conhece tudo, aquele que conhece passado, presente e futuro, aquele que para ele um dia como 1000 anos, ele escolhe estas 7 igrejas e as coloca na ordem que elas aparecem, ou seja, Éfeso é a primeira e não a quarta, Esmirna é a segunda e não a terceira, porque ele vê nelas características que vão se encaixar em todos os períodos históricos que a igreja vai viver, desde o início em Pentecostes até agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então vamos lá. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. E eu quero trazer para vocês, se você quiser anotar aí, anote aí que eu vou dar para vocês. Tem uma informação que eu vou dar que é muito importante para poder a gente aprender. Estou vendo aqui o meu amigo pastor Alexandre Graciani, é pastorzão lá da PIB de Santíssimo. Eu já ministrei esse seminário lá na igreja dele. Ele dispensa comentários. Olha só. Todas as 7 igrejas da Ásia têm um ponto em comum. Qual? E isso vai te ajudar muito a entender o livro do Apocalipse. 5 pontos. Guarda essa informação que eu vou repetir para você. São 5 pontos que vão aparecer em cada uma das mensagens das 7 igrejas. 5 pontos. E esses 5 pontos nós vamos olhar cada uma das 7 igrejas a partir desses 5 pontos. Primeiro, Jesus sempre se apresenta no início, título de Cristo. Segundo, Jesus vai trazer as qualidades que ele encontra em cada uma delas. Terceiro, ele traz uma exortação. Quarto, Jesus traz um conselho
para cada igreja. E finalizando, ele faz uma promessa àquele que vencer. Eu vou repetir. Cada uma das 7 igrejas tem 5 pontos em comum na mensagem. Todas as mensagens a elas têm 5 pontos em comum. Primeiro, título de Cristo. Depois, qualidades que Jesus encontra nela. Depois, exortação, conselho e, finalmente, uma promessa àquele que vencer. Então, Jesus traz em cada uma delas esses 5 pontos. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Eu vou ler o texto aqui com vocês. Olha só, a Bíblia diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que mensagem tremenda Jesus vai trazer. Olha só, algumas informações. A palavra Éfeso significa desejável. A palavra Éfeso significa desejável. A cidade de Éfeso é uma cidade muito importante nesse tempo aqui do primeiro século. Ela era a capital administrativa do Império Romano em toda a vasta região da Ásia Menor. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro século ela chegou a ter, em algum período, cerca de 300 mil habitantes. Para nós hoje seria uma cidade tipo Macaé no Rio de Janeiro, mas naquela época, o padrão daquele tempo era uma grande cidade, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes. Ela tinha também um outro diferencial. Ela, além de ser a base, ela de lá que saíram os destacamentos militares, etc., a base da administração do Império Romano na região, tem uma outra coisa importante na cidade de Éfeso. Nela tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Templo de Diana. Lembra de Atos? A Diana dos Efésios, a Afrodite. Então o que vai acontecer? Isso vai fazer com que a cidade de Éfeso fosse um lugar muito procurado religiosamente também. Havia um franco comércio também por causa disso, religioso. Seria mais ou menos uma comparação, para quem conhece um pouquinho o Rio de Janeiro, seria mais ou menos o que acontece com a cidade de Aparecida do Norte, onde pessoas do Brasil todo vão lá em grupos, em caravanas, em ônibus, para visitar a Aparecida do Norte, para ir na Basílica da Aparecida do Norte lá, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ficar coladinho ali a Dutra indo para São Paulo. Então é mais ou menos essa a comparação que eu faria aqui com a cidade de Éfeso. Agora, olhando para a igreja de Éfeso, era uma igreja que foi muito bem fundamentada. Sabe quem era o pastor da igreja de Éfeso no início? O apóstolo Paulo. Isso está lá em Atos capítulo 20, verso 31, Atos também 19, verso 10. Eu vou repetir os versículos. Atos 20, verso 31 e Atos 19, verso de número 10. Paulo vai dizer que por 3 anos admoestou, ensinou incansavelmente essa igreja. Então os irmãos vejam que é uma igreja fundamentada na palavra. Até porque Paulo vai dizer, olha como é que Jesus se apresenta. Jesus vem e se apresenta como? Isto diz aquele que anda, aquele que tem na destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, ele está com os pastores aqui na mão dele. Ele honra, mas ele vem pessoalmente conhecer o estado da igreja. Ele não manda representante, ele diz, eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está pessoalmente vendo como é que está a igreja naquele momento. Agora olha o que ele vai dizer. Eu sei as tuas obras. E olha os elogios que ele vai tecer. Teu trabalho, tua paciência, os que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos não são, e achaste mentirosos. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Irmão, que igreja maravilhosa. Essa aqui é a igreja dos sonhos de todo pastor. Quem está me vendo agora, me ouvindo, você imagina você estar numa igreja que trabalha, que não se cansa, que não aceita mentirosos e
gente com erros doutrinários, com desvios doutrinários. Você imagina uma igreja dessa que persevera na palavra, persevera no ensino. Olha que igreja poderosa. Imagine que igreja. Quem não gostaria de participar de uma igreja aparentemente? Só que o problema que a gente vai ver nessa igreja, qual é? Jesus vai tecer uma série de elogios, vai dizer no verso 6, tens porém isto. Ele vai dizer, tenho porém contra ti, verso 4, que deixaste o teu primeiro amor. Aí você pensa, meu Deus, ele vai tecer uma série de elogios e ele vai apontar uma crítica, um problema nessa igreja. Mas esse problema é tão sério que ele vai dizer para essa igreja, lembra-te de onde caíste, você está caído. E se você não vigiar, eu removerei o teu castiçal. Olha bem, Jesus deixa claro que o que ele vê de errado nessa igreja é tão sério que ele está dizendo, eu vou tirar a bênção que eu dei para vocês, eu vou tirar vocês daí e eu vou dar a bênção para outro povo. Que isso? Uma igreja que trabalha, que não cansa, uma igreja dinâmica, uma igreja que não aceita heresia, e mais isso e mais aquilo, e ele só vê um defeito, e esse defeito é tão sério que ele vai dizer, olha, eu estou rejeitando vocês se vocês não mudarem. Aí alguém que me vê agora pensa, meu Deus, mas por que isso? Ele diz, deixaste o teu primeiro amor. A gente tem uma noção disso em Gálatas 5:22, do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São as características do cristão. As características daquele que nasceu de novo. Jesus está dizendo o seguinte, para mim, mais importante do que o que você faz para mim, mais importante é o que você é. Ou seja, é como se Deus olhasse para alguém que está me vendo agora e dissesse assim, ó, eu tenho o teu dízimo, eu tenho o teu trabalho, mas eu perdi você. Eu estou com saudade de te ouvir de madrugada. Estou com saudade de te ver. Alguns, quem sabe, vão para a igreja porque tem um cargo, tem uma função, mas já perderam aquela coisa do alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Pessoas que já perderam aquela ansiedade, no bom sentido, sabe, de poder participar da Santa Ceia. A igreja se tornou teu local de trabalho, teu local de estresse, mas não é mais um local de edificação e alimento. Jesus olha para essa igreja e vai dizer, lembra-te de onde caíste. Sabe, ele olha para essa igreja que tem tudo, e ele diz, você caiu. Você caiu. Se você não mudar, ele diz arrepende-te. A palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança de caminho. Ele diz, se você não mudar, se você não se arrepender, eu tiro a bênção que eu dei para vocês. Ele diz, eu não preciso de você, eu amo você. Entenda o que eu vou dizer a você nesse momento e guarde bem o que eu vou lhe dizer. Deus não trata conosco como clientes. Deus trata conosco como filhos. Deus não tem clientes na igreja. Deus tem filhos. Ele olha para você nessa noite e diz para você, lembra-te de onde caíste. E arrepende-te de coração, de verdade. A mensagem é tão séria. E ele vai dizer para essa igreja que quem vencer vai comer da árvore do fruto da vida. Oh, aleluia. Vamos seguir um pouco mais. A segunda mensagem das 7 igrejas da Ásia é a igreja de Esmirna. Olha só, é interessante, eu vou dar a vocês algumas informações aqui importantes. A cidade de Esmirna é a única dessa região que até hoje ainda existe. Ela hoje existe com outro nome. Hoje já não se chama Esmirna, se chama Izmir. A palavra Esmirna, alguns tradutores vão chamar de amargura, mas eu vou explicar por quê. A palavra Esmirna significa mirra. Só que ela vai apontar para amargura, vai apontar para velório. Por quê? Marcos capítulo 15, versículo de número 23, vai dizer que quando Jesus estava na cruz, lhe deram vinagre com mirra para beber. A Bíblia vai dizer também para nós
lá em João capítulo 19, versículo 39, que Nicodemos, quando foi vê-lo no túmulo, levou um composto de aloé com mirra para poder perfumar o corpo de Jesus. Então a mirra era o perfume que aparecia em muitas ocasiões relacionados a velório, a sepultamento. E é por isso que Jesus vai olhar para nós aqui, e essa igreja vai receber esse nome perfeito, essa cidade com esse nome perfeito, com a característica daquele tempo. Vejam, profeticamente, a mensagem da igreja de Esmirna, diferente da de Éfeso, que vai se enquadrar profeticamente no primeiro século da igreja, essa aqui vai se enquadrar no período que vai do final do primeiro século até o fim da perseguição contra a igreja pelo Império Romano em 312, quando Constantino se torna imperador romano. Agora, olha a mensagem que Jesus vai trazer para essa igreja. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. É interessante que essa expressão, primeiro e último, vai aparecer quando Jeová fala com Israel no livro do profeta Isaías. Ele diz para Israel: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Senhor. Aí Jesus aparece para a igreja perseguida, para a igreja que sofre, e ele usa a mesma expressão que Deus, Jeová, usou com Israel. Ele vai dizer: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, está dizendo para a igreja de Jesus: fiquem tranquilos, eu sou a salvação de vocês. Eu sou o Todo-Poderoso, eu estou com vocês, eu sou aquele que não falha, eu sou o amigo mais chegado que o irmão. Olha o que ele vai dizer para essa igreja, que foi morto e reviveu: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Olha só, gente, isso aqui é muito importante, vamos entender isso aqui. A igreja de Esmirna vai apontar para um período difícil da história da igreja. Olha bem que eu vou explicar isso para vocês. A perseguição contra a igreja, no início, na sua fase incipiente, no início da história do cristianismo, ela começa tendo um caráter religioso. A igreja, vocês vão ver o sinédrio, vocês vão ver os soldados do sacerdote. O Império Romano, de uma forma geral, não tinha problemas com que cada um tivesse seu Deus, seu culto, sua religião, contanto que adorasse o imperador. E o cristianismo era visto inicialmente apenas como uma ramificação do judaísmo. Então era problema deles, problema de judeus. Só que logo depois ficou nítido que a igreja não era um eco ou uma dissidência do judaísmo. Não era uma simples ramificação do judaísmo. A igreja tinha vida própria. A igreja era o corpo de Cristo. A igreja foi levantada por Deus na terra para fazer uma grande obra, para poder manifestar a presença de Deus e evangelizar e ganhar almas. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, esse tempo vai ser um tempo muito difícil, porque a partir do momento que o Império Romano percebe que a igreja não é uma mera ramificação do judaísmo, o que vai acontecer? A igreja vai começar a ser perseguida também pelo Estado, pelo governo. Então a perseguição deixa de ser meramente religiosa e passa a ser agora uma perseguição governamental. A igreja passa a ser totalmente clandestina, perseguida pelo Estado. Então, o que vai acontecer? Quando Roma percebe que o cristão não adora ídolos, que o cristão não compra estátuas, o cristão não aceita o comércio dos ídolos, vão fracassando com a expansão do cristianismo naquele tempo. E a gente tem um exemplo disso em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, e eles estão com medo, porque muita gente está se convertendo, e o culto a Diana, segundo eles, até o mesmo culto a Diana seria ameaçado naquele momento pelo cristianismo. Então o que vai acontecer? Eles começam a perseguir duramente a igreja. E guarda um detalhe: toda perseguição até hoje contra a igreja tem essas duas marcas: religiosa e política. Existem muitas pessoas que têm uma visão muito pequena dessa situação. E eu quero falar isso para você com muito cuidado. Eu queria ter muito mais gente para poder ver o que eu estou falando agora, ouvir o que eu estou dizendo agora. Eu quero pedir a você para espalhar depois, se você puder, esse vídeo.
Eu vou colocar esse vídeo depois no YouTube. Daqui, quando eu acabar aqui, em meia hora ele já vai estar no YouTube. Então, se você puder, inclusive, se inscreve lá no nosso canal, ajuda a gente e espalha esse vídeo. O que vai acontecer, gente? Muitos pastores, alguns fatalistas, pregadores, ficam dizendo que é necessário que a perseguição venha, a igreja no Brasil vai ser perseguida e não sei mais o que, a igreja vai passar pela grande tribulação por causa disso. Gente, a igreja nunca deixou de ser perseguida. Olha o que está acontecendo agora, o cristianismo o povo cristão é o mais perseguido do mundo. Olha o que o Boko Haram faz na África com cristãos de joelhos dobrados, vendo com um facão e cortando a cabeça. Na Síria, onde cristãos levam um tiro na cabeça. Nós nunca deixamos de ser perseguidos. As pessoas olham apenas para o próprio umbigo, olham apenas para o Brasil e esquecem que no mundo, muitos cristãos pagam com a vida por serem cristãos. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês, duas coisas importantes aqui. A primeira, o que significa a expressão quando a Bíblia diz, tereis uma tribulação de 10 dias? O que significa, como se interpreta essa profecia? Jesus diz, tereis uma tribulação de 10 dias. Como se interpreta isso? Existem duas possibilidades. A primeira, seriam os 10 últimos anos de perseguição desse período que vai culminar com o governo de Diocleciano, o último imperador antes de Constantino, e que foram os mais severos de perseguição que a igreja passou. E existe uma segunda possibilidade, e eu confesso a vocês que eu me inclino mais nessa possibilidade, que é o quê? Seriam 10 ondas sucessivas de perseguição que a igreja viveu, desde Nero em 64, quando incendiou Roma e acusou os cristãos, e então uma perseguição em larga escala começou contra o cristianismo, até Diocleciano, que chegou a cunhar uma moeda comemorativa, achando que tinha acabado com o cristianismo. E agora, independente de qual tenha sido a interpretação exata, se foi os últimos 10 anos culminando com o fim da perseguição contra o cristianismo, ou foram as 10 ondas de perseguição contra a igreja, como eu acredito que teria sido, tem uma coisa que a gente precisa aprender aqui, eu quero falar isso para você, olho no olho. Vejam, quando você vai pegar um avião, o que eles dizem para você? Olha, fique tranquilo, turbulência não derruba avião. É as coisas que você mais ouve das pessoas. Profissionais da área dizem, não, fique tranquilo, vai viajar de avião, turbulência não derruba avião. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. Tribulação e perseguição não derruba crente. Perseguição não destrói crente. Ao contrário, guarda um detalhe. Desse período de perseguição surgiu uma frase que ficou famosa no final da perseguição, em 305 depois de Cristo, quando vai se constatar uma coisa assombrosa que eu vou dizer a vocês agora. O que constataram? Depois de toda a perseguição, depois de terem queimado cristãos como vela humana em postes, colocar lá betume e botar fogo, botar cera e botar fogo, mulheres, irmãs nossas grávidas, de soldado romano abrir a barriga, tirar o neném, o feto, e jogar para o animal comer, para o cachorro comer na frente dela. E colocar um gato no estômago, no buraco, e costurar e deixar ela morrer. Muitos irmãos nossos pagaram com a vida, por ter entregado a vida a Jesus. É duro. Para o evangelho ter chegado até a gente, muita gente morreu. Muita gente morreu. A história conta que Policarpo, discípulo do apóstolo João, diz que já velhinho, com mais de 80 anos, ele foi trazido à presença do imperador. O imperador, vendo a idade dele, tinham colocado uma fogueira para queimá-lo. E então disse para ele, se você se arrepender e negar Jesus agora aqui publicamente, eu lhe perdoo. Ele disse, olha, em todos esses anos, ele nunca me negou. Eu também não negarei. Aumenta a fogueira para eu chegar mais rápido na glória. Aleluia. Guarda uma coisa que eu vou dizer a você. Perseguição é um sinal profético na igreja. Toda vez que a igreja é perseguida, ela cresce. Toda vez que crente é perseguido e ele permanece fiel, se prepara porque vai crescer. Eu quero profetizar para a tua vida aí agora. Quem sabe você está enfrentando ataques ferozes e Deus te colocou para assistir esse vídeo aí agora. Eu estou dizendo para você, debaixo da autoridade dessa palavra, que o que você está enfrentando não vai te destruir. Estão vendo o que está acontecendo?
Irmão, a igreja em Cristo é invencível. Pode vir governo, pode fazer isso, pode fazer. Irmão, a igreja de Jesus é triunfante em Cristo. Nós temos o Espírito Santo, temos os dons espirituais, nós temos a palavra de Deus, temos o poder do nome de Jesus. Você precisa levantar a tua cabeça. Quem sabe Deus te colocou para ver esse vídeo, para receber renovo nas tuas forças agora. Você não pode parar por causa dessa guerra que você está enfrentando. Você não pode se entregar. Você não pode se entregar. Você não pode chutar o balde. Lembra de onde Deus tirou você. Aleluia. A terceira mensagem, olha assim, a promessa que Jesus vai fazer a uma igreja que vê seus membros sendo mortos. Qual é a mensagem, qual é a promessa que Jesus vai fazer para essa igreja? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Querido, vai se cumprir na nossa vida o que disse Jesus quando foi ressuscitar Lázaro. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim e vive, nunca morrerá. Oh, glória a Deus. Terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. E eu vou ler com vocês aqui. Está no capítulo 2, versículo 12 em diante. A Bíblia diz: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não te cansaste, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Verso 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Meus irmãos, vejam, vamos entender isso aqui agora. A terceira carta é a carta à igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento. Se quiser anotar, guardar a informação, a palavra Pérgamo significa casamento. Essa igreja vai representar um período muito difícil da história da igreja. O que vai acontecer? De 313 depois de Cristo até cerca de 600. É um período difícil porque o que no início foi liberdade, com o fim da perseguição contra a igreja, aos poucos a igreja foi se perdendo e foi se paganizando. E aí o mundo entra na igreja. E aí Jesus traz uma mensagem muito forte para essa igreja aqui. Ele vai dizer algumas coisas que eu vou destrinchar aqui com vocês agora e vou explicar para vocês ponto a ponto. Vejam, ele vai dizer para essa igreja o seguinte: ele diz: olha, eu sei as tuas obras e onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, e isso é muito importante. Entendam bem o que eu vou explicar a vocês aqui. Ao lado de fora da cidade de Pérgamo, tem uma colina que tem uma altura de cerca de 300 metros. Na época onde o texto do Apocalipse é escrito, essa colina, essa pequena montanha de 300 metros, desde a ponta em cima até a base embaixo, toda ela era rodeada de templos e altares de cultos pagãos. Então, você imagina, não estou falando de cultos onde apenas há uma estátua e um adorador. Nós estamos falando de cultos que envolviam sacrifício de crianças, cultos que envolviam mortes e sangue humano, cultos aonde sacerdotes e sacerdotisas, em muitos casos, eram verdadeiros prostitutos. Eram cultos onde eles acreditavam que o sexo era uma forma de tocar o divino. Então tinham verdadeiras orgias com acompanhamento de assassinatos. Então você imagina um ambiente para ser crente num lugar desse. E tem mais. A arqueologia descobriu ainda ali, nessa região,
um altar gigante a Zeus, o deus principal da mitologia grega. O altar tinha 34 metros de largura por 36 de comprimento. Você imagina o tamanho desse altar. Então, Jesus vem para essa igreja e diz: eu sei onde você está, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, um ambiente espiritual extremamente pesado. Eu passei por isso quando eu fiz uma viagem, uma ocasião, a Cuba. Você sabe que quase 38% da população de Cuba é do candomblé, 35% é ateu e 14% mais ou menos é católico. Quer dizer, que sobrou o quê? Então, lá tivemos experiências tremendas. Nós alugamos um carro e viajamos à noite, uma ocasião. Irmãos, na volta, tínhamos ido a um culto com quase 500 irmãos e decidimos voltar à noite. Quando na volta, estávamos num retão, isso era mais ou menos 1 da manhã, do nada apareceu na nossa frente um homem com os braços abertos no meio da pista. Vinha um ônibus de longe, nós desfiamos e voltamos para a pista. Isso é questão de segundo. Quando volta, demos de cara com o ônibus. De cara com o ônibus, sabe, na nossa frente. O motorista estava dirigindo o carro, tirou dele. Nós ficamos com o carro em 2 rodas e o ônibus passou e nós voltamos de novo. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei num carro em 2 rodas. Eu espero sinceramente que seja a última. Agora, olha o que acontece. Meus irmãos, nós descemos, nós paramos no mato e descemos. E procuramos, não tinha corpo, não tinha sangue, não tinha pedaço de corpo, porque a gente não acertou ele, mas o ônibus até pegou ele em cheio. E não tinha nada. Nós oramos naquele momento, repreendemos e então fizemos a viagem toda sem problemas. Sabe? A igreja de Pérgamo está no lugar onde está o trono de Satanás. Agora, vejam, a mensagem de Jesus a essa igreja é uma mensagem muito séria. E para nós serve de alerta. Eu vejo muitas pessoas dizendo: a Pérgamo desse tempo agora é a África. Irmãos, eu tive na África no passado. Você vê, ainda que você tenha convivência com muita feitiçaria, você vê gente orando, clamando, jejuando, cultos lotados. Sabe onde é a Pérgamo dos dias de hoje? A Europa, onde a maioria dos habitantes nativos sequer acredita que Deus existe. É isso que nós estamos vendo agora, nesse momento. Queridos, isso leva-nos a parar para refletir uma coisa. A gente tem que fugir de 2 extremos. Qual? Primeiro, dizer que tudo é demônio, tudo é espiritual. Não pode ser assim. Porque pessoas que vivem assim, tudo é batalha espiritual. O tempo todo batalha espiritual, o tempo todo é retaliação, o tempo todo tem que quebrar isso, tem que quebrar aquilo. Ninguém aguenta esse tipo de vida. Isso é um exagero. É uma vida onde Deus não protege. Mas por outro lado, a gente não pode negar que por trás às vezes de uma palavra, por trás às vezes de uma ação, por trás às vezes de um problema, de uma contenda, pode ter naquele momento uma ação demoníaca para tentar te destruir, para tentar, sabe, pressionar. Eu lembro que tivemos ocasiões na igreja onde havia muito problema e muita resistência. Pessoas desempregadas, enfermas, gente oprimida. Depois de 30 dias de oração e jejum, aquilo foi quebrado de uma forma tão tremenda que a bênção de Deus atingiu o seu povo. Problemas e milagres chegaram, problemas foram resolvidos, milagres aconteceram, provisões sobrenaturais. Então eu estou aqui para dizer para você que você precisa orar, buscar. Que você talvez está enfrentando vai além do humano, vai além do comum, vai além do natural. Você precisa se revestir das armas espirituais. Efésios 6, verso 10 vai dizer o quê? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você precisa se revestir. O que você está enfrentando, você não vai vencer na carne nem no natural. Você precisa se encher de Deus. Você precisa se encher da presença de Deus. Ele vai falar aqui também para a igreja de Pérgamo sobre a doutrina de Balaão. Ele vai dizer que tem os que seguem a doutrina de Balaão. Onde é que está isso na Bíblia? Números capítulo 25, verso 1 ao 3. Anota aí. Números 25, verso 1 ao 3. E a Bíblia vai mostrar por quê? Lembra do Balaão, que a jumenta falou, pisou no pé dele, tinha um anjo lá com a espada, ele estava indo profetizar contra Israel, maldição, e Deus reverteu em bênção. Olha, interessante que a Bíblia vai falar sobre Balaão, anota o que eu vou te dar. Em 2 Pedro 2,15, a Bíblia vai falar do caminho de Balaão.
Em Judas, verso 11, a Bíblia vai falar do erro de Balaão. O erro de Balaão é o perigo do intelectualismo. Achar que o raciocínio humano deve prevalecer. Ele entende que eles merecem, ele acredita que eles merecem o juízo de condenação, então há uma lógica naquilo. Cuidado, irmão. A gente está vivendo uma época onde muita gente começa... Outro dia eu fui pregar numa igreja, sabe como uma pessoa disse para mim? Não, pastor, eu sou meio cartesiano, as coisas para mim tem que ter muito lógica. E eu perguntei, qual é a lógica que tem dos muros de Jericó caindo? Qual é a lógica que tem de Jesus nascer de Maria Virgem? Qual é a lógica que tem de corvos trazer pão e carne para Elias 2 vezes por dia, durante um período de tempo? Queridos, embora a gente não possa ser fanático, isso é um erro, um outro extremo é deixar de acreditar no Deus do sobrenatural e trazer uma ideia de que tudo tem que estar dentro de uma lógica e de uma razão. De uma razão. Eu creio que eu estou falando para pessoas que estão me vendo agora e que ainda acreditam num Deus que fala, num Deus que promete, num Deus que cumpre e num Deus de milagre. Agora, o que significa o caminho de Balaão? É o caminho do mercenário, é o caminho daquele que buscava o prêmio, foi prometido vantagem, lucro para ele, sabe? Agora, o que significa no texto do Apocalipse a doutrina de Balaão? Depois vocês estudem mais sobre isso. Eu dei para vocês o texto. Caminho de Balaão, 2 Pedro 2,15, erro de Balaão, Judas, verso 11. Agora, o que significa aqui, quando a Bíblia vai falar de doutrina de Balaão? Ele ensinou Balaque, como não profetizou mal contra Israel, a lançar tropeço sobre Israel. Mistura. Israel se deteve em Sitim, diz a Bíblia, lá em Números 25. O que aconteceu? Começou a ter casamento misto. É o mundo entrando na igreja. A igreja é igual um barco. Eu lembro que o meu sogro sempre falava isso para mim. A igreja é igual um barco. O barco está dentro da água, vai tudo bem. Agora, se a água entrar no barco, afunda. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode entrar na igreja. Quando o pecado já não nos ofende mais, quando o pecado parece normal, irmãos, aí o mundo começa a entrar na nossa vida, na nossa mente, nas nossas práticas, e aí começa tudo a desandar. Cuidado, escuta o alerta de Deus, cuidado para não misturar. Quem sabe gente que está aí para tomar decisão, para casar, gente que está aí para fazer sociedade. E a Bíblia diz, não se põe num jugo desigual. Cuidado com as decisões que você vai tomar nesses dias. Não haja sem direção de Deus nas coisas. Agora vamos lá. No verso 15 também fala sobre os nicolaítas. Como é que a gente vai entender? Olha só, olha os problemas que a igreja vai vivendo nesse tempo. O problema da doutrina de Balaão. Lá em Éfeso falou de obras. Aqui é a doutrina dos nicolaítas. Olha só, deixa eu explicar isso para você, entende bem. Tem gente que interpreta nicolaítas como se fosse um grupo seguidor de um dissidente, de um obreiro que havia se enveredado no campo de heresia, chamado Nicolau, um dos diáconos da igreja. Isso não é verdade. Eu vou explicar a você por quê. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Vamos ver. Olha só, quando a Bíblia vai falar de Balaão, não diz assim, doutrina dos balaamitas, fala doutrina de Balaão. Quando vai falar mais na frente, vamos ver, de Jezabel, fala Jezabel. Quando vai falar do trono de Satanás, diz o quê? Trono de Satanás. Se aqui seria a mesma forma, seria doutrina de Nicolau. Erro de Nicolau. Obra de Nicolau. Mas não, a Bíblia fala doutrina dos nicolaítas. Ou seja, fica claro que aqui não está falando de um seguidor de um homem, mas um grupo que havia enveredado dentro da igreja em heresias, em separação dentro da igreja, em questão de levantar leigos e clero, e começou a criar dentro da igreja separação e divisão. E então ele vai tratar aqui e vai condenar esse tipo de heresia. Sabe, irmão, igreja não tem mais rico, mais pobre, igreja não tem mais bonito, mais feio, a igreja não tem nada disso. Tanto é que uma pessoa pode ser coronel do exército, pode ser major não sei de onde, pode ser mais alta patente que tem nas Forças Armadas. E na igreja pode ser um diácono e eu ser pastor. E lá é ele que tem que bater continência. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Agora, eu vou explicar uma outra coisa. No verso 17 ele diz que quem vencer receberá uma pedra branca. O que significa pedra branca? Vamos entender aqui. Naquele tempo, a gente precisa voltar um pouquinho àquela época para entender como é que isso funcionava.
Pedra branca fala de quê? Naquele tempo, quando uma pessoa ia para um juízo, ser julgado, se ele fosse condenado, em muitas ocasiões ele recebia uma pedra preta. Já saía dali com a pedra preta, estava condenado e ia pagar pelo crime. E quando ele era absolvido, ele recebia uma pedra branca. Então, quando Jesus faz alusão a receber uma pedra branca, está falando também da justificação que essa pessoa alcançou em Cristo Jesus. Foi perdoado, absolvido. Então, para o povo daquela época, isso teve um sentido tremendo. Mas não é só isso. Deus não trata aqui apenas os nossos pecados. Lembra que ele disse que não há ninguém que haja deixado tudo que não receba 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. A pedra branca também simbolizava uma outra coisa. Naquele tempo, em competições olímpicas, tipo olímpicas, era comum uma pessoa, quando vencia, no final, ele recebia uma pedra branca com o nome dela na pedra. E isso dava a ela direito de que com a sua família não pagasse mais impostos. E olha que os impostos naquele tempo era grande, era alto, hein? Só perdia para o Brasil. Aí a pessoa recebia aquela pedra branca e aí ele e a família estavam absolvidos de pagar os impostos. E podiam entrar em locais como teatro, muitas vezes até sem pagar, pelo fato de ter aquela pedra branca. Aí Jesus pega justamente isso para falar o quê? Que quem vencer receberá pedra branca com um novo nome escrito. Olha que coisa linda. Está mostrando a absolvição do pecado e o direito da vida eterna. O direito de entrar sem pagar. Foi ele que pagou o preço na cruz do Calvário. Irmão, Deus não te fez para viver com fardo nas costas. Se você fez alguma coisa que até hoje não se perdoou, até hoje te assombra, agora mesmo, quando terminar esse vídeo, busca o perdão de Deus. Tira dos teus ombros esse fardo. Jesus não te salvou para você viver com culpa do passado. Vamos lá, gente. Eu já vou caminhar para terminar aqui. O capítulo 3 vai trazer para a gente, a quarta igreja é a igreja de Tiatira. Igreja de Tiatira, vamos lá. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido aqui, para não ficar chato nem pesado para vocês aqui. O pessoal está me acompanhando bem na live aí, tá dando para pegar? Posso mais um pouquinho? Como é que tá, gente? Se quiser eu dou uma parada aqui, amanhã eu continuo. Como é que tá aí? Me dá um sinal para poder saber se... Como é que tá aí? Continuo mais uns minutinhos, dá para todo mundo continuar comigo? Estão me ouvindo bem? Como é que tá para vocês? Estou vendo aqui irmã Vânia, Rosilene, irmã Ana, Daniele. Como é que tá aí, gente? Eu continuo um pouquinho mais, dá para ouvir mais um pouquinho? Irmã Michele. Quero aproveitar aqui rapidinho. Irmã Osana. Queria aproveitar, gente, pedir para vocês, se puderem depois, se inscrevem lá no nosso canal no YouTube. Se vocês entrarem lá, com mais 998 mil, chega 1 milhão. Então se inscreve lá no nosso canal no YouTube, participa lá com a gente. Pra gente poder, se inscreve lá no nosso canal, depois aí, esse vídeo que eu estou fazendo agora com vocês aqui, depois vai estar lá. Aí dá um like lá, curte lá, espalha para todo mundo, tá bom? Ajuda a gente, tá? Pessoal, então aguenta mais um pouquinho aí, né? Irmã Luciana, irmã Priscila, então vamos embora. Irmã Francisca, irmã Viviane, irmã Viviana, irmã Cristina, então vamos lá. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Olha o que Jesus vai dizer. E o anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que tremendo, hein? Eu conheço, e diz mais embaixo, verso 20. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane aos meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependessem de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm estas doutrinas e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei.
Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. A palavra Tiatira, se quiser anotar, anotem isso. A palavra Tiatira significa sacrifício do povo, ou sacrifício popular. Se quiser anotar, anotem isso. A palavra Tiatira vai significar sacrifício do povo. Agora, olha a advertência que Deus vai nos trazer através da mensagem à igreja de Tiatira. Ele vai dizer para essa igreja que trabalha, que as últimas obras são mais que a primeira, e olha que isso é tremendo, hein? Geralmente o ritmo das pessoas vai diminuindo com o tempo. Essa aqui não. A igreja está aumentando o ritmo. Mas olha o que Jesus vai mostrar aqui. Ele vai dizer para essa igreja, aqui, o seguinte. Ele vai dizer para ela que eles toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza. E aqui a gente pode tirar uma lição muito importante para nós. Por exemplo, eu sou pentecostal. Eu sei que muitos irmãos que me veem agora devem ser também pentecostais. E acreditam no batismo com o Espírito Santo. Acreditam nos dons espirituais. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No caso aqui fica nítido que alguém, pelo título de profetiza, pela influência que conquistou junto ao rebanho, as pessoas, pelos dons, pela manifestação de dons, acabou competindo e rivalizando com a liderança da igreja e ganhando no coração das pessoas um destaque e um certo domínio. Eu já vi isso em vários lugares e em várias situações. Eu poderia falar aqui várias situações que eu já vi. Eu já vi pessoas que supostamente vasos usados por Deus, que supostamente homens e mulheres tremendamente usados em profecia, revelação e cura, decambaram para o escândalo de terem dado mau testemunho, pecados sexuais, roubo financeiro e mau testemunho e escândalo se espalhou naquela região. Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. O fato de alguém ter errado, o fato de alguém ter pecado, não quer dizer que a profecia é ruim, que os dons não prestam, que seja um problema dons espirituais, não. Quando você tem um filho que comete um erro, você dá chumbinho e mata o filho? Não, você educa. Quando existe um problema de desvio doutrinário a partir de um problema na igreja, a gente instrui, a gente ensina e não simplesmente acaba com profecias, acaba com manifestação de Deus. Eu conheci uma igreja que era uma igreja viva, cheia do poder de Deus. Passou por uma situação, o pastor falou, olha, aqui não tem mais profecia, aqui não tem mais revelação. Se for para profetizar, só eu profetizo. Matou a igreja. Matou a igreja, apagou a igreja, acabou a igreja. Por quê? Irmão, nós não podemos desprezar. Os dons estão na igreja para edificação e salvação. Irmãos, se nós valorizássemos a manifestação dos dons espirituais como edificação do corpo e salvação de perdidos, e não para ostentação, e não para domínio de massa, como muitas pessoas fazem, e a gente entendesse que o dom é de Deus e não da pessoa, em vez de idolatrar pessoas, honrar, porque tem gente que é capaz de dar tudo para aquela pessoa que é usada. Negocia até o dízimo, em vez de dizimar na igreja, dá para aquele irmão que é usado em cura. Está tudo errado. Irmão, não idolatre homens, não idolatre pessoas, porque elas são usadas por Deus. O dom é de Deus. Honre elas, ore por elas, seja grato a elas. Se puder, abençoe elas. Mas nunca negocie princípios e nunca coloque ninguém acima de Deus. Da mesma forma que eu e você podemos errar, qualquer um pode errar. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Nós precisamos manter a nossa fé na palavra e não em pessoas. Aqui vale um alerta profundo com a história desta igreja. E eu já vi muitos casos desses. Pessoas que chegaram a sair de igrejas porque receberam uma profecia A ou B. Pessoas que só fazem qualquer coisa se receber uma revelação ou profecia. Irmão, você não pode ser teleguiado. Sua vida não pode ser produzida. Os acontecimentos não podem na sua vida acontecerem baseado em profecia e revelação. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, de Deus dirigir você.
basear sua fé na palavra. Está com dúvidas? Ora, jejua, conversa com pessoas preparadas naquela área, conversa com seus pais, conversa com seu cônjuge, marido, esposa. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está o segredo da guerra, mas não permita que as suas decisões sejam pautadas, teleguiado unicamente por revelação e profecia. Isso aí é fanatismo e vai te levar ao abismo e você vai se decepcionar com pessoas. Vamos lá, gente. A quinta carta, eu já vou caminhar para terminar aqui, a igreja de Sardes. Olha o que diz a mensagem à igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e o confessarei, o seu nome, diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, anote aí se quiser. A palavra Sardes vai significar remanescente, e uma outra tradução é príncipe de gozo, ou remanescente ou príncipe de gozo. É uma tradução, o nome é meio complicado, mas a tradução seria mais ou menos uma das duas. Agora vejam, Jesus vai dizer uma coisa nessa igreja aqui que vale de muito alerta. Essa cidade, a cidade de Sardes, passou um período interbíblico, uns 400 anos antes, uns 300 anos antes desse texto ser escrito. Ela passou por uma situação. Ela fica no alto, tinha a sua torre, tinha o seu muro de proteção. Mas o que aconteceu? Os inimigos buscavam uma ocasião para poder invadir a cidade. E eles tinham os vigias nos pontos, de ponto em ponto do muro. Só que tinha uma brecha que foi aberta no muro, uma fissura, um buraco que abriu, que dava para apertado mais uma pessoa passar. E o que aconteceu? Em um momento de cochilo de um dos vigias em uma parte do muro, justamente na parte onde tinha esse buraco, uma parte do exército inimigo entrou pela ausência da vigilância daquele soldado, e então eles abriram os portões, entraram na cidade e venceram e tomaram a cidade. Jesus vai pegar uma situação que essa cidade viveu, de falta de vigilância e de perda e derrota, e vai dizer para nós: olha, vigia, senão eu virei a ti como um ladrão. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Existem 2 palavras para ladrão no Novo Testamento. Guarda o que eu vou lhe dizer. 2 palavras para ladrão no Novo Testamento. A primeira palavra para ladrão no Novo Testamento é aquela que Jesus diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. É a figura do inimigo. Essa palavra no grego é a palavra lestes. L-E-T-E-S. Lestes. É o que rouba com violência. É o que rouba batendo, é o que rouba matando, é o que rouba com crueldade. Agora, a palavra aqui em Apocalipse não é lestes. A palavra para ladrão no grego aqui não é lestes. A palavra é uma palavra que todo mundo que está me ouvindo, que mesmo não fala grego, sabe, já ouviu essa palavra. Quem aqui já não viu o caso de pessoas ricas, famosas, que entraram em lojas e na saída descobriu que estava com objetos roubados da loja dentro da roupa? E foram parar na delegacia. Gente que tinha dinheiro, que podia simplesmente comprar a loja toda se quisesse. Aí quando foram averiguar, diziam que a pessoa tinha um problema, um distúrbio. A pessoa era cleptomaníaco. Então, a palavra no grego para ladrão aqui é a palavra kleptos. Kleptos, que significa aquele que rouba sem ninguém ver. É igual você acordar de manhã e falar: cadê a televisão? Cadê o notebook? Meu Deus, cadê o meu celular que estava aqui na mesa? Kleptos. Entrou, roubou e foi embora e ninguém viu. Jesus está dizendo para mim e para você: se prepara, porque o arrebatamento da igreja
vai vir numa hora que não penseis. Ele diz que como nos dias de Noé, assim será esse tempo agora. Então vigia. Escute bem o que eu vou dizer a vocês. Não vai demorar. Está muito perto o tempo onde pessoas entrarão na igreja nos procurando e nós não estaremos, nós não seremos encontrados. Onde pessoas vão mandar mensagem de WhatsApp: cadê o pastor? Cadê a irmã fulana? Eu quero ir na igreja hoje. E nós não seremos encontrados. Está muito perto o tempo do arrebatamento da igreja. E ele vai vir como um ladrão. Ele vai raptar a igreja. E será tarde demais. Tanto é que nós não sabemos quando exatamente, a data exata do arrebatamento. Mas nós sabemos exatamente, está na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. Quando a Bíblia diz: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Significa que Deus não quis que nós soubéssemos quando a igreja será arrebatada, mas Ele nos deu a data. Embora não tenha nos dado a data, Ele fez questão de que nós soubéssemos a duração. Quanto tempo durará o arrebatamento da igreja? Sabe qual tempo? Abrir e fechar, ou abrir e piscar de olhos. De 5 a 7 milésimos de segundo será o tempo do arrebatamento da igreja. Ou seja, já piscou aí? Acabou. Não vai dar tempo para pedir perdão. Não vai dar tempo para pedir misericórdia. Não vai dar tempo para ligar. Não vai dar tempo para abraçar. Nós simplesmente desapareceremos desta terra para encontrar com Jesus nos ares. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Meus queridos, vai ficar longo demais esse vídeo. Eu vou parar por aqui. Amanhã eu vou falar sobre as últimas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. E amanhã eu vou responder uma questão muito importante. Quando a igreja será arrebatada? Antes da grande tribulação? No meio da grande tribulação? Ou no final da grande tribulação? Eu estava vendo inclusive o pastor Lucinho Barreto postando um vídeo no YouTube falando sobre isso, dizendo que a igreja, ele acredita que a igreja será arrebatada só no final da grande tribulação, que a igreja passará por toda a grande tribulação. É nosso irmão, é a opinião dele, não há problema nenhum. Mas eu vou mostrar na Bíblia aqui amanhã para vocês quando a igreja será arrebatada. Antes, durante, ou seja, no meio ou no final da grande tribulação. Amanhã eu vou falar tudo isso para vocês. Se prepara, porque amanhã eu vou explicar e vou mostrar dentro da Bíblia e vou provar a vocês que quando a igreja será arrebatada. Então amanhã vou terminar as 7 igrejas da Ásia, Filadélfia e Laodiceia, e vou falar sobre o arrebatamento, quando a igreja será arrebatada. Tá bom? Irmão, chama todo mundo para vir para cá amanhã. Sempre eu vou começar no Facebook e depois eu posto no YouTube o vídeo daqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu estou impactado com tudo isso. E oro que cada palavra que eu liberei aqui, você possa guardar no seu coração. Tá bom? Deus abençoe vocês todos. Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, 9 horas da noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.